Eu vou começar o tour de hoje aqui por essa entrada. A gente fez uma caixa em MDF preto TX. Do lado esquerdo, a gente tem esse ripado lindo 2x1. Eu sempre falo para vocês sobre os ripados porque a gente gosta de variar um pouco, isso depende muito do gosto do cliente. Então esse aqui tem 2x1, a gente fez essa parede inteira ripada, inclusive aqui atrás também camuflando a porta de entrada. Olha que interessante que ficou essa ideia. A gente quis realmente passar essa sensação de linearidade, de ficar clean e uma parede chapada. Aqui na frente, um espelho de piso ao teto, aquele famoso espelho para a gente dar aquela última olhadinha antes de sair de casa ou quando tá chegando também. Aqui nós utilizamos o mesmo piso em toda a área social. Esse piso é um piso da Porto Belo Shopping, é o City Cement 90 por 90 natural, ele não tem brilho. Pessoal, atenção para essa parede que vence todo o pé direito desse apartamento. Essa parede ela foi inteira revestida nesse castelato. Esse revestimento é o aparente, ele passa essa sensação de ser um concreto. Realmente ele é um revestimento concreto, ele é bem fininho, a gente instala ele em toda essa parede. Normalmente a Castelato não indica instalar em paredes em drywall, só em paredes de alvenaria mesmo, então tomem cuidado aí. Aqui no centro a gente tem essa mesa de jantar. O tampo dessa mesa é em madeira de demolição e as cadeiras a gente fez com pé em madeira e com o tecido, né, em cinza clarinho. Eu tirei a cadeira aqui da ponta só para mostrar para vocês o pé dessa mesa, que é muito bonito, que é um pé em serralheria, mas nos detalhes eu vou voltar com a cadeira para vocês conseguirem ver a mesa inteira montada, que tá demais. Agora, um detalhe maravilhoso aqui desse espaço é essa estante enorme que a gente fez aqui também no MDF preto TX. Esse MDF ele é mais liso e ele tem um preço mais acessível do que aqueles mais tramadinhos. Olhem que legal, normalmente a gente faz estantes assim e quando você tem um apartamento com pé direito duplo, normalmente o condomínio ou fornece o andaime para você fazer manutenção no ar-condicionado ou uma escada mais alta, ou o próprio cliente, você mesmo pode ter em casa uma escada que consiga vencer esse vão inteiro. Deu muito trabalho para produzir essa estante para vocês e para os nossos clientes, mas ela ficou linda e a gente sempre procura colocar lá no alto itens com pouca manutenção. Por exemplo, as plantas, as samambaias que estão lá no alto são artificiais. Elas passam a sensação de ser realmente naturais, mas não são. Então, não vai precisar jogar água. E as peças que a gente colocou também são peças fáceis de manutenção. Ficou incrível. É uma estante que se destaca nesse espaço e realmente valeu a pena investir nessa parte aqui do apartamento. Aqui, originalmente nesse espaço, era a cozinha do apartamento e a gente modificou e fizemos aqui a atual sala de TV. Essa cor, ela chama Carvão da Souvenir, é uma cor bem escura e essa foi realmente a ideia aqui nesse espaço, deixar um espaço escuro. O apartamento ele é mais escuro. Aqui no alto a gente fez um ripado em madeira Cumaru, madeira natural. Olhem que incrível que ficou esse ripado. Esse teto, esse ripado também foi colocado aqui no pé direito duplo e vocês vão conseguir ver no detalhe que tá demais. A gente colocou aqui uma arandela, que é a arandela fit. Essa arandela fit dá pra gente trabalhar ela na vertical ou na horizontal. Aqui a gente colocou ela na horizontal e dá esse efeito super bonito. Olhem que interessante o contraste da cor escura com o mais claro do sofá. Esse sofá é um linhozinho cru e ele ficou incrível aqui junto com esse tapete que é um cinza bem clarinho. E os dois estão contrastando também aqui com o rack da TV, que é no MDF preto TX. E aqui atrás da TV, nesse painelzão, a gente tem tudo revestido com lúmina marquina da Portinari
e na frente a gente fez essa serralheria preta. A gente fez a previsão de um LED, nossos clientes ainda não instalaram esse LED, mas está tudo prontinho aqui. Olhem que interessante as caixinhas de som. Essas caixinhas de som foram instaladas no preto, justamente para sumir aqui nesse painel. E para finalizar esse espaço, a gente colocou um quadro de propósito, a gente não quis pendurar o quadro, eu gosto de deixar ele realmente encostado e a gente fecha esse espaço com chave de ouro. Aqui a gente tem o acesso para a área íntima do apartamento. Antes da área íntima tem esse escritório que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui a porta de acesso ao lavabo. Nós pintamos essa parede na cor nanquim da Souvenir e também a porta na mesma cor para ficar essa sensação de linearidade, de ser clean e também ampliar um pouquinho o pé direito desse espaço, que tem um pé direito um pouquinho menor. Visto que aqui a gente tem 5,50. Desse lado, a gente tem essa adega climatizada, ficou a área do bar aqui do apartamento. Aqui a gente fez uma bancada que vai até a cozinha, ela começa aqui, serve de apoio para as bebidas. Essa bancada foi feita em madeira de demolição natural. Embaixo a gente fez esse armário nesse MDF grafito. Esse MDF em volta tem uma serralheria preta que acaba combinando e passando o mesmo contexto aqui da serralheria de cima. Essa serralheria de cima tem as prateleiras também no MDF grafito e atrás a gente continua trabalhando com Lumina Marquina da Portinari, que é esse revestimento lindo. Então a gente iluminou também com LED toda essa prateleira aqui dessa parte do bar superior. E pessoal, olha que interessante, aqui a gente tem esse pé direito enorme, não sei se vai conseguir pegar aí agora, mas se não conseguir, vocês veem no detalhe. Mas a gente tem esse pé direito enorme aqui, todo pintado na cor carvão da Souvenir. E logo ao lado a gente tem uma parede verde. Essa parede verde é uma parede preservada, que eu sempre explico para vocês e vou explicar nesse vídeo novamente. A parede preservada é uma parede, é uma planta que ela já foi natural, ela sofre um processo de desidratação. Eles pintam essa planta e montam esse grande painel. Então assim, não tem manutenção nenhuma, dura em média aí 7 anos e fica super bonito. E olhem que interessante esse contraste do verde com esse cinza bem fechado, que bonito que fica. Então aqui embaixo, continuando, como eu falei para vocês, eu tenho essa extensão aqui da ilha. Embaixo dessa ilha, nós colocamos essas 4 banquetas. As banquetas estão nesse tom de madeira atrás, no encosto e também nos pés. E um tecido cinza, né, um cruzinho mais claro aqui no estofado dela. O tapete também está num tom de cinza. E a gente tem um sofazinho aqui, eu considero essa área aqui uma área de lounge, esse lounge para apreciar a vista, que é muito bonita. A gente está aqui no 20º andar. Um detalhe importante que eu não falei para vocês é que bem aqui nessa região que eu estou, nesse espaço do apartamento, era onde ficava todo o fechamento, né, de acesso a uma varanda. Então, passando aqui, eu já estava na varanda com a planta antiga. A gente pegou esse fechamento, a construtora deixou isso preparado e simplesmente passamos para fora. Então a gente tem essa amplitude, essa junção de espaços. Então aqui voltando, a gente fez esse sofá lounge bem gostoso. Mais uma vez aqui acontecendo, né, continuando com o nosso castelato aparente, que pega toda a parede. Aqui foi uma solicitação do nosso cliente que tivesse uma TV
enorme para que ele conseguisse cozinhar e usasse aqui toda essa área, né, da cozinha, do fogão, assistindo a televisão no dia a dia. Entrando aqui no apartamento, fechou a porta, a gente já tem essa caixa de madeira. Quem me assiste sabe que eu amo uma caixa. Seja ela de madeira, seja ela pintada ou algum outro material, para dar esse efeito fica super bonito. Nesse caso aqui, a gente usou o MDF Tauari da Guararapes. A gente revestiu aqui essa parede e nós camuflamos a porta de entrada. Vocês podem ver que só tem o friso aparecendo dessa porta. A gente fez o teto no mesmo material, fizemos essa parede e ali o fundo também. E olha que interessante nessa entrada. Aqui eu falo que é o hallzinho interno, né? Porque a gente tem um hall externo, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um hall que outras pessoas conseguem acessar, e aqui já é um hall privativo, só quem estiver dentro do apartamento que vai ver. Então aqui a gente fez esse móvel, que é um móvel aparador. Então você consegue colocar uma carteira, consegue colocar uma chave, chegou da rua, vai colocar alguma coisa aqui em cima, ele serve como aparador. Usamos um espelho orgânico em cima, mais na forma triangular, e olha o efeito bonito que ele dá, porque a gente colocou uma luz indireta atrás dele. Então acaba valorizando ainda mais esse material, né? Esse MDF que é muito bonito, que é um madeirado. E a gente não fez só essa parte da caixa, a gente chega com esse MDF aqui nesse espaço e a gente traz ele aqui também para esse pedaço, camufla a porta que dá acesso ao lavabo. Então você tem duas portas no mesmo estilo, totalmente camufladas, que fica muito lindo. Bom, aqui eu tô na frente do painel da TV e como vocês podem ver, é um painel maravilhoso. Ele segue na mesma madeira, é o MDF Tauari. Então aqui tem uma TV bem grande, é um painel liso. Daria para você fazer de outra forma? Daria para você fazer de outra forma. Pode ser ripada, pode ser como você quiser aí na sua casa, no seu apartamento. Mas aqui eu achei que ficaria mais clean, mais nobre se ele fosse liso. A gente ripou o rack, olha que interessante. Então a gente tem um painel liso e logo embaixo um rack no mesmo material com esse ripado vazado, que é justamente aonde a gente coloca os aparelhos da TV, aqueles aparelhos que a gente não quer que apareçam de forma nenhuma, e dá para guardar outras coisas também. É muito importante que você coloque tomadas aqui nesse espaço, tá bom? E olha só, itens de decoração em cima. E aqui a gente tem um tapete enorme com um sofá ilha num tom de verde maravilhoso. E o que eu vou mostrar para vocês agora é essa área que a gente acessa para entrar na área íntima. E olha só que incrível. Então a gente sai aqui dessa parte da TV e a gente vem para essa entradinha. E a gente colocou esse verde maravilhoso, que ele chama verde escolar da Coral. A gente pintou a porta na mesma cor. Usamos a tinta esmalte à base de água. Então reparem nessa serralheria incrível que a gente fez em cima desse rack, que faz todo esse L em madeira. Essa serralheria ela foi pintada de preto e a gente colocou uma iluminação embaixo para valorizar esses itens de decoração que, olha, ficou um espetáculo. Então, como eu falei para vocês, a gente tem esse sofá ilha que atende tanto aqui esse lounge como ali a sala de TV. Esse lounge é mais um dos lounges aqui desse apartamento, porque como a gente integrou os espaços, a gente fez vários cantinhos, vários lugares que os nossos clientes podem explorar no dia a dia e ficou uma delícia. Com essa integração, que antigamente a gente tinha varandas, praticamente um L em varanda, a gente retirou as portas, essas varandas elas eram mais baixas, a gente teve que nivelar esse piso, trazer o mesmo revestimento para tudo, que é o Munari Cimento 90x90, como eu falei para vocês, e aí a gente tem essa grande integração e esse grande espaço que a gente fez. Um dos lounges, a gente trouxe o verde
para conversar com o verde escolar da parede, olha só que conexão bacana. Aqui na frente, duas mesinhas. Essas mesinhas de apoio, pessoal, elas são essenciais para vocês colocarem aí nos lounges de vocês, os ambientes de vocês, porque não pode se ter um sofá sem ter uma mesinha de centro ou uma mesinha de apoio. Se você for tomar uma água, um suco, um café ou até mesmo um vinho, você vai precisar dessa mesa. E não necessariamente ela precisa ser uma mesa decorada, cheia de coisas. Aqui nesse caso é simplesmente uma mesa de apoio. A gente usou duas alturas diferentes, né, como eu falei, e aí a gente tem a madeira e a gente tem o cinza. São dois tons que a gente está usando aqui no apartamento. Eu vou falar para vocês agora desse revestimento. Eu comentei no início do vídeo que a gente usou esse revestimento lá na entrada, no hallzinho de entrada, mas a gente traz ele para dentro do apartamento também. E olha que incrível que ficou. Vou contextualizar para vocês. Essa parede aqui é uma parede estrutural, parede em concreto. Inicialmente a gente queria retirar ela antes de saber, né, que ela era estrutural, porque a gente queria trazer a cozinha aqui para a sala, fazer uma ilha grande aqui também, fazer essa integração. Mas a gente não pôde fazer isso por ser estrutural, obviamente, mas a gente trouxe esse revestimento de destaque aqui, que é o Castellato. E um detalhe interessante, a gente usa essa junta sem revestimento, traz mais rusticidade, fica mais bonito. Se você colocasse o rejunte aqui, eu nunca usei, então eu não sei qual seria o resultado final, mas certamente eu não gostaria, acho que fica mais rústico, mais bonito assim. A paginação desse revestimento. O que é a paginação, Renan? É a forma que você vai instalar. Aqui a gente tem um que é mais grosso, aqui um que é mais fino. Tá vendo? Essas junções aqui são aleatórias. Então você pode escolher como que você vai paginar o revestimento, tá bom? Então é um revestimento maravilhoso da Castellato que a gente usa inclusive em outros lugares. Aqui a gente trouxe um ponto de cor, que é um quadro bem grande. E quando a gente fala de quadros decorativos em algum lugar, em um apartamento, numa casa, a gente precisa valorizar aquilo que a gente decora, aquilo que a gente usa como destaque nos lugares. E aí a gente valoriza com iluminação. Colocamos aqui dois spotzinhos bem cleanzinhos, branquinhos, não chama atenção, mas ele traz a luz que a gente quer aqui para o quadro, tá? Falando de ar-condicionado, temos o ar-condicionado K7. Se vocês puderem colocar aí no ambiente de vocês o K7, fica mais bonito esteticamente, na minha opinião, do que o Split, né, que é o high-wallzinho. Às vezes não dá para usar o K7, a gente acaba tendo que usar o high-wall mesmo, por uma questão de custo, mas se você me perguntar o que eu prefiro, acho que o K7 fica mais clean, fica mais bonito, precisa aí de mais ou menos 16 centímetros de entreforro, para colocar um K7 assim, dá para você usar o de 1 ou de 2 vias, você tem que perguntar aí para o seu fornecedor qual que fica melhor, tá bom? Então aqui a gente usou em todos os ambientes esse K7, todos os ambientes da área social. A gente tem uma super mesa aqui nesse espaço, uma mesa de 10 lugares. Essa mesa, olha que interessante, ela já era dos nossos clientes. E aí a gente traz essa mesa para o ambiente trocando só as cadeiras. Por quê? Tem memória afetiva, faz parte da história deles. Esse apartamento, os nossos clientes já moravam aqui antes. Inclusive, eu vou colocar no vídeo para vocês algumas imagens de como esse apartamento era antes, para vocês terem uma noção da transformação que a gente fez aqui nesse lugar. E essa mesa, ela estava exatamente neste lugar, só que com outras cadeiras. A gente trouxe cadeiras mais modernas. Nesse caso, uma cadeira que é extremamente leve. A gente tem a telinha que está super em alta. E olha só, uma madeira mais clara um pouco, inclusive que a madeira que está sendo usada na mesa. Ah, Renan, mas precisa realmente... pode ser com cor diferente as madeiras, ou tem que ser a mesma madeira em tudo? Gente, não precisa ser o mesmo tom de madeira em tudo. Você pode brincar com as cores, pode ter uma parede numa... Assim, claro, eu não gosto de fazer uma diferença muito grande de cores, né? Colocar uma madeira muito escura e de repente trazer uma madeira clara para vários lugares do apartamento ou da casa. Você tem que ter tons mais ou menos parecidos, mas você pode brincar aí, né, com esses tons sendo um pouquinho diferentes, tá? Ficou interessante isso, né? Mais ou menos parecido, mas mais ou menos diferente. Vocês entenderam como tem que ser, tá? Não pode ser muito oposto. É isso que eu não gosto. Isso na minha opinião, tá? Aqui a gente colocou dois pendentes grandes, destaques. Eu sempre pontuo para vocês também nos nossos vídeos. Pendente tem que investir. Tá? Então, às vezes você fala assim, eu fiz toda a minha reforma, não sobrou dinheiro para fazer um pendente. Espera!
deixa o ponto ali, não coloca qualquer pendente, porque se você colocar, você vai acabar se acostumando com esse pendente e depois você não vai sentir necessidade de trocar ele. Então, eu sempre dou a dica de espera, não coloca nenhum e quando você tiver o dinheiro, tiver aí capitalizado, você coloca o que combina com o seu projeto, tá? Então, são dois pendentes muito bonitos que trazem o destaque que a gente quer para o espaço aqui dessa sala de jantar. Eu comentei com vocês da integração dos espaços e aqui eu tô na área que era a antiga varanda, mas olha o que a gente fez nesse lugar, a gente transformou. Para começar, a gente colocou essa cadeira pendurada, que é a mesma que eu tenho na minha casa. Então eu sou suspeito para falar, porque realmente ela é extremamente confortável. Como que coloca essa cadeira pendurada, Renan? Se você não quiser fazer uma obra, você vai ter que abrir um furinho no forro para instalar o suporte, depois fecha o forro em volta e pinta, tá bom? Mas tem que ser um suporte colocado por uma empresa especializada para você não correr o risco aí de cair. Nesse caso aqui, olha que interessante, como eu falei para vocês, mais uma vez repetindo isso, aqui era uma varanda e aqui já era a sala, a gente tem os forros em alturas diferentes, a gente não conseguiu subir esse forro para deixar na mesma altura. Então essa parte aqui, o forro é um pouquinho mais baixo. Nesse caso, diferentemente da minha casa, a cadeira está no tom de cinza. Na minha casa ela é preta. Você pode brincar com a cor que você quiser. A gente já usou dessa cadeira, inclusive em cores mesmo, laranja, por exemplo, e fica lindo. Aqui atrás a gente tem uma parede verde natural. Eu falo natural porque as artificiais hoje em dia, as que são desidratadas, elas são muito parecidas com as naturais, mas essa daqui é uma natural. E aí, para você ter uma parede dessa em casa, o que você precisa ter? Um ponto de água chegando nesse lugar e um ponto de dreno, que é para você jogar essa água que vai pingar para fora. Não precisa de ponto elétrico, porque toda a parte de automatização dessa parede é feita por um aparelhinho que é a pilha, tá bom? Aqui a gente tem várias espécies de plantas, você pode conversar com a empresa que vai fazer para você e escolher a espécie que você mais gostar. Importante, em se tratando de uma parede verde que está assim numa varanda, é legal às vezes você deixar a janela aberta para ventilar, tá? A parede ela não resiste se não tiver o vento ou a ventilação aqui da área externa entrando. A gente tem então esse destaque para isso, o ar-condicionado está bem aqui, a gente colocou vários pontinhos de luz aqui para valorizar essa parede. Então à noite, por exemplo, você tem a possibilidade de acender só a parede verde e alguns outros pontos no apartamento para você ter uma luz mais introspectiva, para um jantar, uma coisa nesse sentido. Nesse caso aqui, a gente colocou cortinas novas em tudo. Como eu falei, os nossos clientes eles já moravam nesse apartamento e olha só que interessante. Os clientes já moravam aqui e eles se mudaram para um outro apartamento enquanto acontecia a reforma. Por quê, gente? É impossível fazer uma reforma como essa, que é uma reforma que a gente praticamente jogou o apartamento no chão com os clientes morando. Não dá para fazer. É extremamente desgastante, estressante, então um cliente tem que sair mesmo, né? Ou você que vai fazer uma reforma, pelo amor de Deus, não pense em fazer essa reforma com você morando se for uma reforma muito grande. Às vezes é só um banheiro, alguma coisa nesse sentido, aí tudo bem, dá pra fazer, tá? Mas se for grande tem que sair. Então os clientes saíram, a gente fez a super reforma e eles voltaram pra cá. Já tinha um fechamento de sacada antigo, a gente fez a manutenção desse fechamento de sacada, já que a gente está fazendo uma grande obra, a gente não pode esquecer de ver se os vidros, como eles são antigos, se eles estão funcionando também, né? Aqui a gente tem uma mesa que era dos nossos clientes também, né? E a gente traz toda a parte de produção, a gente produz, deixa ela bonita, integra ela no espaço. E aqui nesse ponto, a gente tem mais um dos lounges que eu falei. E olha que gostoso, você pode sentar aqui nesse sofá, que é um sofá de destaque, que é um sofá numa cor que eu amo, que é esse sofá terracota. É uma cor que está super em alta. A gente tem ele aqui nessa posição, né, nesse arredondado, com um tapete arredondado também. E ele serve de mais um lounge. Você pode sentar aqui, conversar com quem, por exemplo, estiver na poltrona pendurada. Você pode conversar com quem estiver aqui nessa área da mesa, ou no outro sofá, ou na ilha, ou simplesmente ficar aqui e apoiar nessa mesa. Mais uma vez, falando de mesas, aqui tem uma mesa de apoio para colocar um vinho, porque eu não consigo me imaginar sentado nesse lugar espetacular, apreciando essa vista, apreciando essa parede verde, esse apartamento que tá lindo, que vocês vão ver no detalhe, e não ter uma mesinha para tomar um vinho.
Para mim, o ponto principal desse apartamento é o que eu vou mostrar agora. Olha isso. Quem não quer ter em casa uma rede, gente? Olha que delícia deitar nessa rede, apreciar a vista, ficar aqui relaxando. Eu acho incrível quem tem a possibilidade de ter. E se você tiver a possibilidade de ter na sua casa ou no seu apartamento, coloque, porque fica muito bacana. Aqui a gente fez como se fosse mais um loungezinho também, usando itens que eram já dos nossos clientes, do outro apartamento. Esse banco, por exemplo, esse grande banco já era deles, é um banco super bonito, madeira maciça, então assim, muito resistente. A gente simplesmente trocou o estofado, colocamos um estofado novo, bonito, com a cor combinando com o apartamento, e aí a gente tem integrando aqui mais um lounge dentro desse espaço. Aqui a gente fez o gourmet do apartamento, que tem essa ilha que é bem grande. Como a gente não teve a possibilidade de fazer a ilha naquele ponto que eu falei para vocês, que é onde tem um pilar, que é para justamente juntar a cozinha com a sala, a gente fez uma ilha no gourmet. E essa ilha ficou linda. A gente usou esse material aqui, que é uma lâmina Calacata Golden. Essa lâmina Calacata Golden, ela tem mais ou menos 1,2 centímetros de espessura. Então ela é bem fininha, ela é bem cleanzinha, dá um efeito bonito, o material é bonito. Nesse caso, como eu falei, ela é golden, significa que ela tem algumas manchinhas douradas, mas dá para você colocar o Calacata tradicional, que aí vai ser só no cinza. Trouxemos para esse ponto aqui um fogão de indução. O fogão de indução, ele não precisa do ponto de gás, tá? Então é só o ponto elétrico mesmo. Você vai entender a voltagem do seu fogão que você vai usar e fica super bonito. No alto, nós colocamos uma coifa, porque se os nossos clientes quiserem aqui, por exemplo, fazer um churrasco e quer fazer um arroz, vamos pensar no arroz. Arroz combina com carne, então é isso. Vamos pensar no arroz. Quer cozinhar um arroz e não quer cozinhar lá na cozinha porque está interagindo com pessoas que estão aqui, está conversando com pessoas que estão convidados ou entre a família mesmo, então está fazendo churrasco, está aqui do lado. Essa mesa também serve de apoio para a carne, né, para o corte da carne. Então faz total sentido ter essa ilha aqui e ela é extremamente funcional. Eu vou mostrar para vocês agora a frente da ilha, que a gente faz questão de sempre valorizar essa frente da ilha. Olha que lindo que ficou. Por quê? Vou até tirar uma banqueta para mostrar para vocês. A gente usou o MDF Ouro da Guararapes, que é o mesmo MDF que a gente está usando ali nos armários e na cozinha, que eu já vou mostrar para vocês. Só que a gente coloca o MDF liso e a gente ilumina ele, então traz esse destaque. Por que a gente ilumina? Imagina, você deixar sem luz ia ficar totalmente apagado, e ele é um MDF que merece um destaque, principalmente por ele ser uma cor completamente diferente, tá? Então a gente ilumina com uma fita de 2700K ou 3000K, também se vocês quiserem, e fica super bonito. Banquetas lindas, olha só. E essa banqueta, a gente, assim, querendo ou não, é importante vocês pensarem quando vocês forem comprar o mobiliário de vocês, que as coisas precisam conversar entre si. A gente trouxe aqui dourado para as banquetas. Por que a gente trouxe dourado? Porque a gente está trabalhando com o MDF na cor ouro. Então, olha só, a banqueta conversa, ela combina com o MDF que a gente está usando. Trouxemos o cinza, um linhozinho cinza para o estofado. Linho cinza, gente, não tem segredo, fica lindo, eu sou apaixonado por linho cinza. Tem vários tons que vocês podem usar. E olha só, aqui uma banqueta mais curvada, que é importante vocês testarem também toda a parte de mobiliário de vocês. Eu faço questão de sempre que eu posso ir com os nossos clientes comprar os mobiliários, é uma parte que eu estou mesmo. Né? Nos últimos momentos, como eu estou estudando fora, muitos momentos eu não estou aqui em São Paulo, a equipe tem ido, mas no geral eu adoro ir e sentir mesmo o mobiliário, sentir como tá pegando as costas, como é o assento, se é confortável, se não é. Comprar mobiliário pela internet não dá, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam ver e sentir esse mobiliário, tá? Então, voltando aqui pro assunto da área gourmet, a gente tem armários desse lado aqui, vou mostrar para vocês agora. O que acaba sendo muito funcional, né? Para uma área que você vai cozinhar, que você vai ter que, né, ter talheres, você vai ter que ter o carvão que tem que estar guardado em algum lugar aqui perto. Então a gente tem armário dos dois lados e gavetas também, né? É muito importante ter gavetas. Aqui uma gaveta de talheres, fechamento suave, vocês vão ver daí, ó. Empurrou a gaveta, ela fecha suave. Aqui a gente tem uma adega, que é importante também.
Quando vocês forem colocar adega aí no projeto de vocês, ou qualquer item que vocês queiram embutir, vocês têm que ver o manual para ver se é possível fazer esse embutimento desse item, né? Porque você vai colocar aqui, a gente chama de máscara, mas mesmo colocando a máscara, tem que ter um respirozinho no lateral, que é para sair esse calor do que você vai embutir, tá bom? Então olha só, fica super bonito, bem clean, e é um armário que cabe muita coisa. Inclusive desse lado também a gente colocou armários, vários armários, a gente tem essa lâmina, olha só que interessante. A gente não usou a mesma lâmina dos dois lados. De um lado a gente usa o Calacata Ouro, do outro lado a gente usa a lâmina branca, só branca, super white, não tem nenhuma manchinha. Por que a gente usou a branca desse lado? Porque a gente tem aqui, ó, o castelato na parede. Senão a gente ia ficar com muitos materiais juntos, muita coisa brigando, né, entre aspas, muita informação. Então a gente deixou a bancada mais clean, mais limpa, pra gente de repente dar um destaque aqui no castelato. E aí a gente tem um destaque também da cor ouro aqui do armário embaixo. Colocamos essa cuba quadrada, que é uma cuba que eu gosto de usar bastante. Uma torneira bonita, né, gente? Tem que ter uma torneira. Quando a torneira tá muito aparente, principalmente aqui, que você consegue ver essa torneira da sala inteira, ela tem que ser uma torneira bonita. E o dispenser de detergente. As pessoas me perguntam muito sobre o dispenser de detergente. É um item que é extremamente barato. Dá para você colocar na sua casa, cabe no seu bolso. Quando você estiver colocando a sua bancada, ou até mesmo se você já tiver a sua bancada, é só você chamar uma marmoraria em 3 minutos, eles vão furar a bancada e você vai ter um dispenser de detergente para evitar que você tenha aquele recipiente amarelo, verde, vermelho em cima da sua bancada que não fica bonito, né? Então vale a pena esse investimento. Então a gente tem uma bancada com uma área molhada, que é aquela área mais baixa, que é justamente para ter o corte do legume, da fruta, às vezes manusear uma carne, temperar uma carne, e você consegue jogar uma água e limpar. Estrategicamente, você precisa ter tomadas em alguns pontos na casa de vocês ou no apartamento de vocês, tá bom? Aqui é necessário, cozinha é necessário, gente, 1, 2, 3 tomadas, porque às vezes aqui, não sei, você vai ligar um mixer para fazer um suco, você vai ligar um liquidificador, você vai ligar uma sanduicheira, precisa ter a tomada, tá bom? De forma nenhuma, né, essa bancada poderia acontecer aqui sem ter essa tomada. Então a gente tem a churrasqueira aqui. Olha só, a gente revestiu a coifa dela e a gente pintou, fez a mesma textura da parede, então ficou uma coisa uniforme. É uma churrasqueira extremamente bonita. Aqui a gente faz esses rasgos porque o MDF, se ele tiver com muito calor, uma temperatura muito intensa, ele vai estufar. Então a gente tem esses rasgos aqui porque a churrasqueira está aqui atrás, né? E aí vai aquecer bastante e esse calor vai sair. Então é muito importante vocês terem esses rasgos aqui aí na churrasqueira de vocês. Mais uma vez falando sobre ampliar pé direito, deixar tudo bem mais clean. Aqui nós pintamos a porta também na mesma cor da parede. Essa cor é a elefante da Souvenir. Na porta a gente está usando a esmalte à base de água e na parede a tinta fosca normal acrílica para a parede. Fica bem bonito, inclusive o rodapé também a gente pintou na mesma cor. Então, vindo um pouquinho para cá, a gente tem toda uma integração de espaços entre sala de jantar, aqui eu considero como se fosse um lounge logo do lado da sala de jantar, e depois ali a gente tem uma sala de TV Star. Aqui nesse lounge, a gente começa com esse sofá maravilhoso da Dunelly, que a gente colocou esse tecido em tom de cinza justamente para dar o ponto-chave aqui do espaço, para dar o colorido predominante aqui desse espaço como um todo.
No meio a gente tem essa mesinha de centro em madeira. Reparem que a madeira da mesinha de centro não é a mesma madeira aqui do sofá e tá tudo bem, gente, não tem problema, não precisa ser a mesma madeira. Eu, inclusive, gosto de mesclar os tipos para ficar bonito. No piso, nós colocamos esse tapete incrível, que ele tem uma mescla de preto com branco, cinza e combina bastante com o espaço e valoriza o tecido do sofá. Desse outro lado, eu tenho duas poltronas. Essas duas poltronas, elas estão contrastando com esse MDF Louro Frejó, que pega a parede como um todo. Daqui a pouco vocês vão ver no detalhe. Atrás a gente colocou esse quadro verde. Esse verde combina com o sofá. Então são os dois pontos de verde que a gente tem aqui no espaço. E eu vou convidar vocês para virem comigo conhecer aqui a área da sala. Essa sala de TV, a gente deixou ela incrível. Fizemos a integração dos espaços também. Como que a gente fez isso? Aqui a gente tinha uma porta antes, tá? Então era uma porta que separava a sala da sacada. Então a gente tirou, nivelamos tudo aqui fora e você tem um ambiente único e super aconchegante. E olha que interessante, nós colocamos na varanda, na antiga varanda, a sala de TV. Nós transformamos a varanda numa sala de TV. Fica bem legal porque você tem uma vista incrível, nós estamos no 10º andar e você consegue assistir televisão e apreciar a vista quando quiser também. Aqui nessa parede da televisão, nós colocamos esse MDF, que é o grafito. Esse grafito eu uso bastante. Tem um detalhe pro ripado, esse ripado 2x1, que eu gosto de usar muito também. Nesse apartamento a gente maneirou um pouquinho no ripado, então aqui a gente está usando como um detalhe principal no painel da TV. A TV está aqui no centro. Reparem que você não enxerga nenhum tipo de fio, nada, é muito importante isso, porque toda a tubulação está passando por trás da TV, saindo de trás da TV e indo até o ponto onde estão todos os aparelhos. Aqui nós fizemos uma lareira nessa lâmina calacata. Prestem atenção, lareira não pode ser feita com MDF em volta ou madeira em volta, certo? Tem que ser feito com marmoraria ou com materiais mais resistentes. Então aqui você tem um padrão a ser seguido também de altura da lareira, justamente porque ela é quente, tá? Então aqui a gente tem uma lareira ecológica que a gente fala, que é uma lareira com álcool. Ela é super fácil de usar e a gente complementa esse lado aqui do painel com aqui do lado que tem uns nichos lindos iluminados que a gente usou para fazer uma decoração legal, acervo do nosso cliente junto com alguns itens que nós colocamos aqui de produção, que a gente, né, incluiu com a produção. Aqui a gente tem essa poltrona, que é uma poltrona de leitura. A gente gosta de deixar essa poltrona nessa posição para você conversar com quem está sentado aqui no sofá, que é o outro lado da sala. O tapete está num cinza mais clarinho. Reparem que a gente tem, né, essa predominância do cinza aqui nesse espaço como um todo, e a gente quebrou esse cinza com esse quadro super colorido e também com as almofadas que estão quase no mesmo tom de verde do sofá do lounge. Esse sofá também é um sofá do Nelly, tá num tecido cinza mais escuro um pouco que o tecido do tapete. A gente continua trabalhando aqui com o cinza elefante, que é um cinza que eu uso muito, vocês sabem disso. E aqui o ponto-chave dessa sala, que eu gosto muito, que é essa brise. Essa brise separa o pedaço da varanda ali de trás, que é uma varanda do quarto, privativa do quarto do casal, que depois eu vou mostrar para vocês, com aqui essa sala de TV. Então, eu acho interessante a brise, o interessante da brise é que você pode colocar ela na posição que você quiser. Eu gosto dela assim, mais na diagonalzinha, eu acho mais charmoso, fica mais bonito. Aqui nessa sala, a iluminação, nós estamos usando o rasgo preto famoso da Alter Arquitetura, que eu já expliquei em vários vídeos nossos.
Então, aqui a gente tem um cortineiro super iluminado. Eu gosto de iluminar os nossos cortineiros para que as cortinas fiquem iluminadas e valorizem, ficar super bonito quando tá à noite. Então, é como se fosse uma sanquinha mesmo com LED e a gente ilumina com uma fita 2700K e fica bem bonito. E para finalizar esse ambiente aqui de integração de salas, a gente tem o nosso famoso cassete de uma via, que é o ar-condicionado, que deixa o espaço clean. A gente não tem aquela máquina split, né, que é o high wall, aparecendo no espaço e fica bem clean. Particularmente amo esse apartamento, eu amei esse resultado, principalmente por causa dessa integração de espaços que dá uma linearidade, sobretudo porque a gente utilizou o mesmo piso em tudo. Esse piso é o Via Durini da Porto Belo Shop, ele tem 90 por 90, é o natural, ele remete um pouco pedra, ele não vai tanto para o cimentício. Então tá aí a dica para vocês que eu tenho certeza que vocês vão perguntar. Então ele é o Via Durini da Porto Belo Shop. Aqui, nessa parte da integração, a gente tem a sala de jantar. Nós usamos essa mesa retangular com 8 lugares. Aqui as cadeiras foram trabalhadas em madeira com tecido. Então a gente tem essa madeira mais clarinha e o tecido aqui em volta de toda ela. É uma cadeira muito bonita, bem confortável. Eu sempre falo para vocês e venho dando ênfase que eu gosto das cadeiras com a altura mais ou menos parecida com a altura da mesa, porque fica mais clean e você consegue enxergar o espaço como um todo com mais beleza. Aqui o tampo foi usado, um tampo branco, laqueado, com um vidro em cima. A gente tem esse pendente que dá todo o charme para o espaço. O pendente é uma peça decorativa, ele tem que ser uma peça decorativa na sua casa. Então é aquele momento em que você vai investir um pouquinho mais para deixar o ambiente bem bonito. Então, saindo aqui da sala de jantar, a gente vem já para o espaço gourmet, que também faz parte da cozinha. Olha que interessante. Aqui é onde a gente tem essa viga em cima e passando também ali naquela região, a gente tinha parede. E aqui nós tínhamos uma segunda varanda. A gente demoliu toda essa parede com a porta de acesso a essa varanda e integramos tudo. Então essa super ilha aqui serve como gourmet. Eles têm a opção de fazer aqui pequenas refeições mais rápidas do dia a dia com as banquetas. São 4 banquetas. Essas banquetas também são da Dunelli, são lindas. A gente mesclou tom de tecido cinza em linho também, aqui com madeira e ferro preto, o preto para combinar inclusive com a serralheria que a gente colocou em cima de ponta a ponta. Essa serralheria é o charme aqui desse apartamento do meu ponto de vista, achei que ficou incrível. A gente decora em cima, usa itens de cozinha, de decoração, plantinhas, às vezes alguns livros de receita. E o mais interessante é que a gente coloca esse LED por baixo da serralheria justamente para, nesse caso aqui, iluminar a bancada. Então essa bancada ela é muito bem iluminada para o dia a dia.
Às vezes você vai cozinhar aqui no fogão, né? Precisa ter uma iluminação boa e aí tem todo esse LED em volta. E tem um LED em cima também que ilumina o outro andar da prateleira. Eu vou passar aqui atrás para explicar para vocês aqui um pouquinho dessa área do fogão. Aqui a gente tem uma lâmina calacata, tá? A gente está falando de uma lâmina calacata. Essa lâmina foi içada porque ela é inteira, se vocês repararem, a gente não tem emenda aqui, então ficou bem bonito. Aqui um fogão, um cooktop de 5 bocas preto, a coifa está bem escondidinha aqui no meio da serralheria. Então olha que legal você cozinhar aqui, apreciando toda essa integração de espaços. Você cozinha conversando com quem está aqui, né, nessa área aqui dessas banquetas, e também cozinha com quem está ali sentado na mesa de jantar. Aqui atrás já vem mais a parte do gourmet, que é a churrasqueira, que a gente camuflou aqui a coifa dela com esse ripado no MDF Louro Frejó, ripado 2x1 também. Aqui a gente está falando de uma lâmina que chama Nero Marquina, é uma lâmina também que não tem brilho, então a gente usou o preto em volta da churrasqueira. E trabalhamos aqui com esse ripado de ponta a ponta, tá? Aqui a gente tem cervejeira e adega, colocamos uma televisão a pedido do nosso cliente aqui nessa região, então ele gosta de fazer o churrasco dele ali assistindo uma televisão, ou sentado aqui cortando uma carne, então é bem cômodo. Em cima a gente colocou um armário preto no MDF ébano. Esse armário preto ele acaba ficando aqui bem camuflado, né, nesse preto do revestimento, então fica bem bonito. Reparem que a gente tem aqui na bancada essa área molhada, né, justamente para no dia a dia aqui colocar um escorredor. Eles até têm um escorredor, eles mantêm guardado, e quando vão usar a churrasqueira colocam um escorredor aqui em cima, né, para não ficar aquela peça que muitas vezes não é muito bonito. No caso deles, eles compraram um pretinho que é até mais bonitinho, mas eles preferem deixar guardado. Aqui uma torneira bem bonita com uma cuba da Tramontina, que é a quadrada, né, a cuba quadrada da linha Quadrum da Tramontina, tá bem bonita. Aqui a gente tem o fechamento de sacada, né, porque era uma sacada antes, e a gente colocou todas as cortinas rolo, né, tela solar, automatizadas, porque hoje em dia não é tão mais caro fazer isso, e você tem a comodidade de só apertar um botão e ela subir e descer, e além disso, você não tem aquelas cordinhas aparecendo na vista. Aqui a gente já está na área social do apartamento, a gente integrou tudo. Estamos usando aqui, Humberto, o piso Munari concreto 90x90 da Eliane, em toda a extensão dessa integração de espaços da área social e também lá na área íntima. E por falar em área íntima, queria que você explicasse pra gente essa porta incrível que a gente fez, que é uma porta que camufla na marcenaria, mas explicasse como que ela foi feita, porque, né, a gente queria que essa porta fosse na cor da parede, isso é muito importante, justamente para dar aquela uniformidade que a Altera gosta. O que nós temos aqui, Renan? Primeiro, uma porta de correr, né? O trilho ele é todo embutido na parte de cima do forro. A porta, pessoal, ela é feita no modelo cru, né, Renan? Que a gente costuma falar. O cru, o que é, pessoal? Ela é pronta para receber a pintura. Então, o pessoal do Renan consegue fazer a porta na mesma cor das outras portas internas e também da parede. Sim. Então, fica aquela familiaridade no ambiente, né, no apartamento inteiro. E por sinal, aqui temos uma porta que ela corre por trás do painel ripado. Então o painel ripado fica pela frente e a porta corre por trás. Então quando você abre aqui, fica muito bonito o resultado. E fizemos aqui uma cava também de piso ao teto. Inclusive o trilho ficou embutido, né? O trilho ficou super escondido, você não consegue enxergar o trilho. E isso é um detalhe legal, porque é um diferencial, né, Renan? Você não tem a ferragem aparecendo. É o que muitas pessoas pedem pra gente. Eu gosto bastante de esconder o máximo que eu puder de ferragens, então eu sempre passo esse desafio aqui pro Humberto para ele resolver.
E quando termina a porta, lembra desse pedido especial que você tinha me Sim. feito? Nós colocamos como se fosse uma baguete aqui no final, né? Dando acabamento no painel ripado, porque a gente ficou com a sensação de que a porta meio que ficou perdida. Né? Fechando no final da parede. Exatamente, gostei bastante dessa ideia. E aqui a gente continua com a ideia do painel ripado na sala, dando esse destaque, que é uma parede inteira de painel ripado, seguindo o mesmo espaçamento da entrada, Exato. né, Humberto? A configuração do ripado, Renan, é importante a gente falar para o pessoal que está assistindo a gente, ela vem a mesma. Então, desde a entrada ali do apartamento, você vem seguindo com o mesmo material e o mesmo espaçamento, a mesma configuração de ripa. Aqui temos um ripado, né, Renan? Piso-teto, né? Ele vem desde a parte de baixo até a parte de cima. Ele é intercalado em um momento por uma adega climatizada, muito bonita por sinal. E do outro lado ele dá a continuidade do painel ripado. Aqui a gente colocou esse quadro num tom de cinza justamente para não chamar tanta atenção e tirar a atenção do painel, que é muito bonito, né? Então a gente colocou aqui uma cor mais neutra, com uma luminária valorizando esse quadro e valorizando esse painel. E vindo um pouquinho mais para cá, como o Humberto já falou, né, a gente tem a adega no meio e continua o painel piso ao teto. Uma dica, essa dica, Humberto, é bem legal, sempre falo para eles, mas eu vou repetir. Eu gosto de colocar na marcenaria os acabamentos de tomadas e interruptores no preto, na marcenaria madeirada, tá? Quando a marcenaria é branca ou um cristal, aí eu já vou mais pro branco, mais pro cinza claro. Aqui nesse caso, eu gosto de trabalhar o preto, porque o branco acho que destaca demais, né? Então... E sem contar que você pensou, Renan, nos detalhes também, né? Porque tem muitos detalhes, eu já ia dar uns spoilers aí, mas deixa você ir falando. Então fica uma harmonia, né? É legal quando pensa nesses detalhes pequenos que ficam uma harmonia com o ambiente inteiro. Que combina com preto. É justamente isso. Nesse apartamento a gente não tem quase nada branco. Quase nada branco. Então imagina eu jogar um branco aqui. Não vai combinar. Então, falando do painel ripado, aqui a gente tem a porta de acesso à área de serviços, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas o Humberto vai explicar essa porta, que foi um pedido nosso, que ficou incrível. Já temos aqui diferente, né? Então, vocês estão assistindo, a gente já lembra do que nós acabamos de comentar ali. Painel pela frente, porta por trás. Aqui, o oposto. Olha o desafio que o Renan entrega pra gente. Porta pela frente e painel por trás. E, da mesma forma que temos lá, trilho embutido lá em cima e a porta do piso ao teto. Aqui uma porta um pouco mais grossa por questão do ripado. Então quando fica fechado, se você não, praticamente fica meio que imperceptível, parece que é uma decoração aqui nesse painel. E é bom a gente, né, até você falar, você que tem essa expertise de marcenaria, que quanto maior a porta, né, essa porta ripada, mais as chances dela empenar. Por isso que no caso de uma porta muito alta, para um pé direito mais alto, tem que estruturar, né, Humberto? Tem que estruturar, tem que trabalhar com barra de ferro. Todas que nós fazemos, que nós realizamos os projetos lá na marcenaria, nós já fazemos ela com a barra de ferro porque a gente quer se precaver de ter alguns problemas, né? Então a gente sempre coloca a barra de ferro, mas conforme maior ela for, maior tem que ser a sua resistência na barra de ferro interna. E um detalhe para fechar esse painel é que não tem puxador. Na verdade, tem 200 puxadores, porque você pode escolher o lugar que você vai colocar o seu dedo para puxar a porta. Isso é demais. Isso é legal do ripado, Renan, porque quando a gente trabalha com ripado, você consegue camuflar muita coisa. Por isso que o ripado é tão querido assim, porque você consegue camuflar muita coisa. Espaçamento de porta, quando você tem aquela porta de giro. E aí, nossa, na porta de correr ele automaticamente já vira um puxador. Você não tem a necessidade de deixar o puxador roubar a atenção do ripado. E logo eu que não gosto de puxador. Quanto mais clean para mim, melhor. Na sala de Star TV, que é esse ambiente lindíssimo, nós temos um rack de ponta a ponta aqui nessa super parede.
Esse material, ele é o grafito, é da Arauco. Da Arauco. Queria que você falasse um pouquinho desse rack gigantesco, porque a gente só dá desafio para o Humberto. A gente pediu um rack desse tamanho. Eu queria, inclusive, que você falasse como que vocês entraram, como que foi a montagem, como que ele vem, se é içado, se não é, para o pessoal entender. Esse rack, Renan, por conta da extensão dele, ele tem 3 divisões, né? Então eles são feitos em 3 partes. Sim. O que a gente volta até aqui? A presença do ripado. O ripado, se vocês perceberem, é a mesma configuração do que temos nos painéis. Então isso é muito legal e no projeto, no contexto, porque você mesmo mudando o material, você tem o mesmo espaçamento de ripa. Então fica aquela dá uma uniformidade, né, no apartamento como um todo. Exatamente. E aí nós voltamos para um outro ponto que eu já comentei, que é que o ripado você consegue esconder muita coisa. Aqui a gente tem várias portas nesse rack, só que você não consegue perceber aonde está a porta, porque parece que é um ripadão de fora a fora, mas ele é dividido em várias portas com abertura por toque, tá, né? Super camuflado, né? Tá tudo super camuflado. A gente só teve uma questão que não teve como camuflar, que é o subwoofer, né? Que ficou ali que é o espaço subwoofer. Mas isso são coisas que tem que realmente ficar dessa forma. Normalmente a gente faz esse rack já um pouquinho afastado do piso, para dar uma leveza, a gente joga uma luz para baixo e olha que interessante, as portas são basculantes, né? Todas elas basculantes, né, para baixo, né? Porque tem aquela basculante de cozinha que ela abre para cima, ela é invertida, e a presença da iluminação de LED em todo o dá uma leveza, né? O rack fica super bonito, né? Parece estar flutuando. Parece estar flutuando. Aqui, pessoal, tenho certeza que vocês vão perguntar. Esse revestimento é o aparente da Castellato, que é uma peça de concreto mesmo. Ele é fininho, mas fica lindo aplicado. É um revestimento pesado, então um detalhe importante que eu vou falar para vocês. Não dá para usar em parede de drywall. Tá? Então, assim, normalmente eles não indicam. Aí vocês podem ligar para o fornecedor para ter certeza, mas a informação que eu tenho é que não pode usar. Então, acho lindo, dá um toque, né? Fica um cinza bonito para o apartamento. Aqui falando sobre a parte dos adornos, a gente sempre faz produção com armazém decoração afetiva, que eu já falei para vocês algumas vezes. Tem muitas coisas de produção que são lindas. O tapete é da Baikami. A gente tem aqui essa poltrona azul. Nós colocamos esse azul justamente, Humberto, para dar um destaque, porque a gente tem aqui um ambiente predominantemente cinza, né? E de repente a gente chega e trabalha com um azul, uma poltrona maravilhosa da Líder Interiores. Então essa poltrona deu um destaque aqui pro espaço. Além dela dar um destaque, Renan, ela vai no tocante que eu tô falando da familiaridade. Olha a presença da serralheria preta. Exatamente. Então isso, pessoal, é muito legal, né? Você ter um objeto que ele é um objeto de decoração diferenciado, mas que ele harmoniza com todo o restante aí dessa parte aqui social do apartamento, que é essa parte de sala integrada com a cozinha. Exatamente. São pequenos elementos, né, que vão trazendo essa junção, que se conectam. Aqui a gente tem um sofazão da Breton, é um sofá enorme que é dividido em módulos, então é fácil, não precisa isso. Ele chega em módulos e esse inclusive é automatizado, você consegue abrir a chaise apertando um simples botãozinho, um sofá lindo que é, além de lindo, bem confortável. Aqui no meio a gente colocou essa super mesa de centro, trabalhando com 2 materiais diferentes, que é a madeira e aqui a pedra. Mais uma vez, falando do elemento que é a serralheria aqui embaixo, trabalhamos com a serralheria aqui nessa parte desse mobiliário, que é justamente isso que o Humberto falou, da gente trazer esses elementos aqui para vários lugares do apartamento. Um detalhe que eu não falei, olhem que interessante a luz que nós fizemos nesse painel com esse revestimento. É uma luz indireta que ela está num circuito separado, Humberto, então dá para você acender só essa luz. Então, imagina que lindo que fica você apagar todas as luzes do apartamento e deixar só essa acesa. Aqui a gente tem um ar-condicionado cassete de uma via. Eu sempre falo para vocês também nos nossos vídeos que fica muito mais clean, muito mais bonito do que aquele split, aquele high wall na parede, né? Aqui a gente colocou essa cortina preta que harmoniza com todo o espaço, trabalhando nesses tons neutros, né? Tons de cinza, tons de preto. E para finalizar essa sala de Star TV linda,
esse pilar que já é da construtora, a gente fez esse cimento queimado e fizemos questão de trazer uma luz de baixo para cima para valorizar esse elemento arquitetônico que é lindo aqui dentro da sala. Legal, Renan, a gente comentar, bater no tocante da familiaridade. A gente tá falando muito, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Mas é importante falar sobre isso. Olha que legal, você tem a persiana preta, né? E a presença do preto você tem na serralheria, você consegue mesclar com a sua poltrona, você tem um quadro que tá atrás de você que também é preto. A própria TV, né, que diz que quando querendo ela tá desligada, ela vai já fica se conectar com isso. Exato. Então essa familiaridade ela é essencial para resultar num projeto como este, que é um projeto que ficou muito bonito. Aqui a gente está falando diretamente da varanda original do apartamento. Então, na planta original a gente tinha uma varanda, mas a gente fez a integração dos espaços e agora a gente juntou todo esse espaço com a sala de estar TV e com a cozinha. Aqui a ideia foi fazer uma sala de jantar e do lado fazer um lounge. Olhem que legal. Nossa, muito lindo isso aqui. Muito bonito esse sofá. Você gostou? Muito lindo, muito lindo. Eu fico imaginando, Renan, a complexidade que deve ter na hora de você pensar para você conseguir harmonizar esse ambiente. O que você pensou nesse espaço aqui? Porque eu acredito que esse aqui deve ser um dos espaços que o cliente mais utiliza aqui no apartamento. E é verdade, ele utiliza muito esse espaço. A gente está no 10º andar aqui, a vista é incrível. Depois no detalhe eu vou mostrar para vocês a vista. Então, o que eu pensei para fazer esse espaço, Humberto? Nosso cliente ele gosta muito de vinhos, inclusive tem uma super adega climatizada que vocês já viram aí, depois eu vou mostrar ela mais em detalhes. Então, eu pensei nesse espaço justamente para o nosso cliente apreciar a vista tomando um vinho, com algum convidado, com amigos, familiares. E esse sofá no verde, ele traz o aconchego e o destaque que o espaço merece, visto que a gente está trabalhando aqui com vários tons de cinza. Esse mobiliário é todo da Líder Interiores e um detalhe bem interessante, Humberto. Esse tapete, que é da Baikami, é um tapete próprio para a área externa, então pode cair o vinho, pode cair a água, que está super protegido, não vai acontecer nada. Então é isso, Humberto, eu pensei esse espaço justamente para o nosso cliente sentar aqui, tomar o seu bom vinho e apreciar o espaço. E do lado eu deixei a mesa de jantar toda em tons de preto, inclusive aqui com a madeira ebanizada atrás, o tecido é preto também, o tampo é preto. Se vocês repararem, essa mesa ela não é retangular, ela tem as bordas arredondadas, que dá um charme e fica bem bonito. No alto, valorizando o espaço, um pendente. Eu sempre falo para vocês que pendente é um item que tem que investir, porque às vezes não é barato, mas faz muita diferença você colocar um super pendente, que é uma peça decorativa que quando vocês chegarem no apartamento vocês vão encontrar. Então esse aqui é esse de bolinha, a gente comprou ele na Yamamura, então quem quiser tem lá em tom de preto e em tom de dourado e complementa esse espaço que fica bem bonito. E Humberto, falando do piso, a gente trouxe todo o piso, que dá uma uniformidade, o mesmo piso para todo esse espaço aqui. E a gente fecha essa área com um pouquinho de paisagismo. A gente colocou aqui os vasos, são 3 vasos com essas plantas lindas que trazem um verde aqui para o ambiente como um todo. Aqui a gente está bem na circulação que sai aqui dessa área e vai até ali
o lounge e a sala de jantar. A gente fez essa super ilha, que tá linda. Inclusive eu tô aqui com essa cola, sabe, Humberto? Porque o material dessa ilha tem um nome bem difícil. Como eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, eu já vou ler aqui, que eu já tô com ele certinho aqui. Rapaz, o Renan já falou o nome desse material umas 3 vezes e ele já esqueceu, desde que eu cheguei aqui. Então, mas vocês vão entender agora por que eu não consigo decorar esse nome. Então vamos lá. Esse material da bancada, que ele parece um cimento, que é incrível, e ele é bem resistente, chama Cinti Grease Poops Light. Tem 12 milímetros, viu? Porque é difícil. Então, esse material, ele é bem resistente, é um material muito bonito. E a gente fez aqui esse complemento de bancada. Se vocês repararem nos nossos projetos, nossos vídeos, normalmente a gente faz a bancada inteira com banqueta. Mas alguns clientes gostam de ter a cadeira mais baixa para fazer uma refeição mais rápida aqui. Então, nós colocamos aqui essa bancada de fora a fora, que é no material de demolição, né, Humberto? Madeira de demolição é a peroba, né, Renan? Que é uma das mais utilizadas para parte de... nesse... Vamos de novo. Pim, aí bota o preto, aí continua. Continua. Aqui é o peroba, que você estava falando. Que é quando nós utilizamos ela nessa parte de demolição. Peroba rosa, né? Porque tem duas perobas, a mica e a rosa. Essa é a rosa. E o legal é o LED, né? Ah, faz toda a diferença esse do LED, né? Nessa parte de baixo. E tem um detalhe legal, Renan, para você comentar das cadeiras, né? Verdade. Essas cadeiras, gente, elas têm... não é a mesma cadeira de jantar, mas elas têm o mesmo acabamento. Então a gente tem aqui esse ebanizado atrás com o tecido preto. E Humberto, esse material de demolição, ele é um material mais resistente, né? Para essa área principalmente. Sim, porque ela é madeira maciça, né? Ele é considerado madeira maciça. Então ele tem uma resistência maior. É um material que você tem que saber trabalhar com ele. E por ser uma área aqui de refeição, então você não vai ter problema com água, não vai ter problema com se deixar cair alguma coisa por cima. É um material bem mais resistente que o MDF. Em questão de custo, é um pouco mais caro a madeira de demolição? Em alguns casos chega até a dobrar. É. Então é mais caro, sim. Entendi. É bem mais caro. Bom, então acho que para uma área pequena até dá para fazer, né? Sim. Que é como a gente tem aqui essa bancada, daria para fazer. E aqui, gente, atrás do sofá, olhem que legal, para não ficar as costas do sofá direto, a gente fez esse móvel que eu chamo de sofá table. E é um móvel que a gente fez ele bem estreitinho para não atrapalhar essa circulação que a gente tem aqui. Então nós utilizamos 2 tons de MDF, que é esse cristal, certo, Humberto? Exato. E embaixo esse Louro Frejol Gran, que é o mesmo do painel ripado. Olha que legal, gente. Aqui a gente passa a ter a presença, Renan, de um material novo na sala. Até agora aqui nós não temos a presença do cinza cristal. Verdade. Então o cinza cristal, ele entra aqui numa peça decorativa atrás do sofá, ficou muito bonito. Eu tô roubando as falas do Renan, né? Não, fica à vontade, fica à vontade. É bom ter sua opinião também. E um outro detalhe importante, voltamos a ter uma peça bem longa, né? Temos Exatamente. uma peça aqui com 4 metros. Então, muito parecido com o rack, é uma peça, só que essa, ao invés de ser em 3, em 2 peças aqui, separado, para não ter questão de içamento, que você sabe que durante a obra, tudo que você puder facilitar é melhor, né? E aqui as portas são todas também de basculante. Igual essa do Ótimo. Pra baixo. Ficou lindo o móvel, a gente fez até inclusive a parte de baixo do móvel, né? Que seria como se fosse a base nesse tom do Louro Frejol Gran, que inclusive ali não tem esse móvel cinza claro em cima. E é interessante falar para vocês que vocês estão acostumados a saber aí, vocês assistem bastante, que eu amo cristal também. E vai ter cristal em outros lugares aqui no apartamento. Então eu trabalho bastante com o cristal e com o grafito, que é o cinza, que é um pouquinho mais escuro. E aqui, pessoal, desse lado, falando em cinza, a gente tem aqui o grafito. O grafito ele tem uma texturinha, né, Humberto? Trama, que é bem uma traminha bem gostosa, assim, parece um tecido. E desse lado, a gente quis fazer uma área como se fosse um bar, né? A gente tem aqui uma serralheria, as prateleiras a gente fez no mesmo MDF grafito e toda essa volta, a gente colocou esse espelho, que é um espelho fumê, combina com a decoração total aqui do apartamento. Legal falar para vocês que essa volumetria a gente não conseguia retirar porque é um pilar no meio do apartamento, então é importante a gente não mexer, obviamente a gente não mexe em estrutura, e então a gente trabalhou com serralheria preta aqui, trabalhamos com o grafito na parte do bar e olhem que interessante também essa parte da iluminação
que a gente coloca embaixo da serralheria para valorizar o espaço como um todo. Ficou bem bacana, né? Você volta a ter a presença da iluminação em LED como nas bancadas, né? De uma forma indireta, e que ele vai dar um volume muito bonito para a decoração que o cliente escolheu aí. E vai valorizando também o espaço como um todo, né? Eu vou começar o tour de hoje aqui pelo esse hallzinho de entrada. Nós pintamos todas as paredes e as portas, tanto a de entrada quanto a do lavabo. O lavabo eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós pintamos as portas na mesma cor da parede, e essa cor é a elefante da Souvenir. É um cinza que eu adoro. E como todo bom hallzinho de entrada, a gente tem esse espelho aqui atrás que está envolto a uma serralheria preta, para a gente sempre dar aquela última olhadinha quando está chegando ou quando está saindo. Aqui na sala nós temos toda essa parede com esse revestimento lindo. Eu falo que é um revestimento 3D. Ele é o Scaleno Paris da Castellato. É um revestimento que dá para paginar de algumas formas diferentes. Ele fica bem bonito. Aqui a gente tem esse sofá em L. Esse sofá ele tá nesse tom de um cinza mais fende, tá bem bonito. Nós colocamos aqui umas almofadas mais avermelhadas, num tom terracota, para dar um destaque junto com a parede. No centro, uma mesa redonda, olha que incrível, uma mesa redonda num tapete quadrado. Acho bem legal trabalhar com várias formas diferentes. Dá para decorar da forma que você quiser, colocar um vaso, um adorno que tenha a ver com sua personalidade, com o seu dia a dia. Aqui nós fizemos esse super painel de madeira em MDF, com uma porta de correr que tá camuflada, não dá para ver. Quando eu for mostrar para vocês a área íntima, eu vou mostrar essa porta abrindo, que é bem legal. Eu gosto de deixar ela camuflada justamente para ter a sensação de ser um painel único. Vindo para esse outro lado, a gente tem um aparador arredondado nas bordas, com uma luz vazando embaixo. Olhem que incrível, que dá essa sensação de flutuar, de leveza, com esse LED embaixo. E em cima a gente colocou a televisão, uma televisão bem grande, e nós não quisemos colocar aqui nenhum tipo de painel, a gente deixou a parede lisa justamente para ficar mais clean. Esse cantinho ficou incrível, com esse aparador e esse espelho gigantesco, que é o primeiro espelho que você encontra ao chegar no apartamento. Então ele acaba ampliando todos os espaços. É a dica que eu sempre dou para vocês: espelho sempre amplia, fica incrível. Aqui a gente tem esse aparador enorme que serve de buffet também no dia de um jantar, alguma coisa que os nossos clientes forem fazer aqui. É importante colocar sempre um vidro em cima para proteger o material, o MDF. Olhem que legal, esse MDF é o grafito, aqui puxadores concha, e olha só como ficou essa moldura em volta, que dá um ar mais provençal para o móvel e fica bem bonito. Aqui do lado a gente tem essa gavetinha e também uma adega embaixo. Esse espaço ficou incrível, é um espaço instagramável, que eu sempre falo de instagramável porque realmente dá para tirar uma foto no espelho, fazer uma selfie e fica bem bonito. Vindo um pouquinho mais para frente, a gente tem uma integração, que é a integração da cozinha com a sala de estar TV, e também com a área externa, a parte gourmet do apartamento, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui onde eu estou, exatamente nessa posição, tinha uma parede na planta inicial, então a gente removeu essa parede para criar essa super ilha. Ela tá no quartzo branco, olhem que legal. A gente trabalhou com as banquetas aqui em tons de azul para dar uma cor no apartamento, visto que a gente tem tons neutros e um pouquinho da madeira. Então deu uma aquecida no espaço e ficou bem bonito. Embaixo a gente sempre coloca essa fita de LED
para valorizar o material, esse quartzo branco da bancada que é lindo. Aqui nós colocamos um fogão de indução da Electrolux preto. Fica bem bonito, dá para passar um pano, é fácil de limpar, a manutenção do dia é bem rápida. Em cima, uma coifa cilíndrica. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro a coifa cilíndrica. Dá para você colocar também uma coifa de ilha com chapéu, se você gostar, mas eu acho que fica mais clean, um pouquinho mais futurista, mais moderno, essa coifa de ilha, que inclusive foi um pedido da nossa cliente. Na frente, a gente tem esses pendentes que iluminam diretamente essa parte da ilha onde você vai sentar, tomar um café rápido, uma refeição mais rápida no dia a dia. Então essa luminária é da Yamamura, é super bacana, tem um preço acessível, acho que fica bem bonito trabalhar com luminárias bonitas assim num espaço aconchegante como esse. Vindo um pouquinho aqui mais para cá, na região da cozinha, da bancada, olhem que interessante, a gente fez um nicho de mármore não, desculpa, de quartzo. Esse quartzo branco, como eu falei para vocês, tá combinando aqui com esse mármore com esse quartzo. Bem, gente, vou falar de novo porque tá difícil. Esse quartzo aqui da ilha está combinando com o quartzo aqui desse L que a gente fez, desse nicho incrível. Atenção, pessoal, é muito importante que esse nicho ele tenha uma altura suficiente para esse armário ficar um pouquinho para trás, tá? E você não bater a cabeça. Imagina, se esse armário tivesse um pouquinho mais para frente, com certeza a cabeça ia bater e não daria certo. Então é importante que esse armário tenha 40 centímetros, mais ou menos, fique um pouquinho mais para trás, e esse nicho aqui maior para ter um conforto do uso do dia a dia. Então aqui a gente tem essa lixeira que é embutida na bancada, normalmente é uma lixeira de uso de lixo orgânico, né, para um lixo mais do dia a dia, o lixo reciclável fica em outro lugar. Aqui a gente já está trabalhando com a parte da bancada, da área molhada da bancada. Essa cuba é a Morgana da Tramontina, é uma cuba enorme, então é bem legal lavar louça, tem bastante espaço, inclusive é uma cuba que tem esse dispenser de detergente para evitar ter aquele recipiente que não é bonito para ficar em cima da bancada, né, gente? Então, mesmo que a cuba não tenha esse dispenser de detergente já na própria cuba, eu sempre indico comprar esse dispenser e colocar, fazer o furo na marmoraria para ficar esteticamente mais bonito. Fica, né, você vai investir num material tão nobre quanto o quartzo branco e de repente você vai ter um recipiente ali em cima, não vai ficar legal. Então a gente tem a continuação aqui da bancada. Embaixo a gente tem essa lava-louças com esse MDF Dual Black. Esse Dual Black, ele tá aparecendo aqui embaixo e também em cima. Olha que interessante, ele continua aqui na coluna de forno e micro-ondas. Aqui em cima, esse detalhe do madeirado ficou incrível, que inclusive... Celular tocando. Vê se pode. A pessoa não coloca o celular no silencioso e ele toca no meio da gravação. Então aqui em cima a gente tem esse MDF que é uma amêndoa rústica. É um madeirado que é super bonito e deu esse destaque. Esse madeirado foi um pedido da nossa cliente. Na cor original do projeto não era essa, era branco. Mas não ficou legal? Gostei. O cliente sempre dá uns toques que acaba no final ficando bem bacana. E aqui a gente tem a coluna de forno e micro-ondas, como eu falei para vocês. A geladeira com dispenser de água, muito importante ter esse dispenser, e se não tiver o dispenser de água, deixar um purificador na bancada mesmo. Aqui atrás a gente tem armários, inclusive porta-tempero, gavetas grandes para colocar panela, e olhem que legal, a gente fez aqui um super painel, né, acompanhando esse MDF Dual Black que está vindo em cima, né, para remeter um pouquinho um pedido da nossa cliente dos pubs americanos, então ficou bem black. Esse material é o Dual Black, e aqui a gente tem a porta de acesso à área de serviços.
Olha que interessante que ficou essa integração de espaços. Além da integração da cozinha aqui com a sala, a gente também integrou essa sala com a varanda. O que a gente fez? Aonde tem essa viga revestida nesse MDF, tinha uma porta embaixo. Então a gente retirou essa porta, nivelou a varanda, a antiga varanda com a sala, colocamos um piso único que, inclusive, eu não falei sobre o piso. Esse piso é o Bianco Covelano da Porto Belo. Ele é um marmorizado, um porcelanato marmorizado, fica bem bonito, branco com veios cinzas, e ele tá em toda essa área aqui do apartamento. Então essa integração ficou bem interessante, uniu todos os espaços. Então ficou o gourmet, que é a área externa aqui, que a gente tinha uma varanda, mas virou o gourmet com jantar. Aqui toda essa área de salas e a cozinha. Olhem só o que a gente tem aqui no forro, que eu não falei para vocês ainda, é o rasgo, o famoso rasgo que vocês sempre perguntam, e todos os vídeos eu explico para vocês entenderem. Não é um perfil metálico, a gente faz no próprio forro, ele é um rebaixo de mais ou menos 3 a 5 centímetros, eu coloco 13 de espessura. Aí você vai escolher a espessura do seu rasgo de acordo com a luminária que você vai usar. As luminárias que a gente usa, elas têm 10 por 10 centímetros, então por isso a gente deixa o rasgo com 13. A gente pinta tudo de preto e coloca a luminária preta. Fica incrível e super bem camuflado. Olha um detalhe interessante que eu não mostrei para vocês aqui nessa ilha de quartzo branco. Aqui a gente tem aquela tomada embutida na pedra. Fica bem legal, nossos clientes têm feito, dá uma limpeza na parede, porque a gente não tem aquela tomada aparecendo e fica bem clean. Aqui, falando dessa viga novamente, ela está revestida e continuando aqui com esse ripado. Esse MDF é uma amêndoa rústica, o mesmo que está lá dentro. Olha que interessante que ficou esse ripado desse lado e a gente tem um ripado também desse outro lado aqui. Em cima, a gente manteve liso. Olhem só, a parte de cima e embaixo também. Aqui nós fizemos um nicho nesse quartzo preto absoluto, é o nicho aonde está a churrasqueira. Mais uma vez falando para vocês de alturas de nichos. É muito importante vocês entenderem quem vai utilizar essa bancada, a altura dessa pessoa, para poder especificar essa altura certa aqui, certo? Porque se tivesse ficado mais baixo, provavelmente nossos clientes bateriam a testa e não é legal. Então é muito importante pensar nisso. Então aqui está a churrasqueira. Embutido aqui, camuflado, a gente tem uma coifa super potente que joga toda essa fumaça para uma exaustão do condomínio. Aqui do lado a gente tem uma cuba redonda nessa área molhada da bancada e a gente sempre deixa essa bordinha aqui com mais ou menos 2, 3 centímetros, que dá um destaque bem bonito. Inclusive aqui está contrastando esse preto com a madeira, ficou sensacional. Detalhe que eu esqueci de falar para vocês, olhem só o LED. Esse LED, além de valorizar o material, principalmente à noite, ainda ajuda quem está usando a bancada, porque ele ilumina bastante. Vindo um pouquinho para cá, desse outro lado, a gente tem esse super painel ripado nesse MDF Dual Black que combina com a cozinha e ele não está aqui à toa, e eu vou explicar para vocês agora. Aqui, como eu já falei para vocês, era uma varanda. E a gente tem um quarto, que é o terceiro quarto, que tem uma janela para essa antiga varanda, que como a gente transformou agora num espaço social, uma sala de jantar com gourmet, a gente não queria que essa janela ficasse aparente. Então a gente fez esse ripado abrindo para que os nossos clientes tenham a possibilidade, no dia que forem receber uma visita, amigos, familiares, ou eles mesmos estiverem jantando nesse espaço, conseguirem fechar e não ter essa janela totalmente aparente para esse espaço. Aqui a gente tem um canto alemão, usamos o MDF Dual Black no banco, embaixo sustentação desse banco, em cima esse couro. A mesa, a gente está utilizando ela no preto, em cima o vidro também é preto. Olhem que interessante o contraste da mesa
com a parede verde lá atrás. Essa parede verde é uma parede preservada. O que é uma parede verde preservada? É uma planta que ela já foi natural, ela sofre um processo de desidratação. Eles pintam e montam esse super painel incrível com estilo de plantas e folhas que vocês quiserem. Fica bem legal. A manutenção é só um espanador, não precisa de nada mais do que isso. Colocamos essa TV, que foi um pedido dos nossos clientes, que eles usam bastante. E aqui a gente tem 3 cadeiras tradicionais, dando esse contraponto, que são cores diferentes, do canto alemão aqui, que está nesse couro. E para finalizar esse espaço com chave de ouro, a gente colocou 2 pendentes que valorizaram o espaço com essa lâmpada de filamento que eu adoro. É muito importante vocês colocarem a lâmpada de filamento de LED, porque a lâmpada de filamento halógena, ela esquenta bastante o espaço. Então, sempre a lâmpada de LED. E aí a gente tem essa integração de espaços incrível que nossos clientes usam muito no dia a dia.